Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Aqui caminhando novamente, mais uma live bastante informativa, bastante importante, um assunto muito atual, que certamente está preocupando a todos, porque nós estamos falando a respeito de educação. A nossa live hoje vai ser com a doutora Verônica Miranda. Ela já vai entrar conosco para abordar o assunto a respeito dos direitos da educação, principalmente nesse momento do Covid-19. Ela já entrou. O Marques Juro Oficial, será que é por lá que você vai entrar? Vamos ver, ela já mandou o convitinho. Eu acho que é pelo Marques Juro, então... Josafá Marques, boa noite. Será que tá conectando com a Verônica? Olá, Verônica. Boa noite, doutora Ana. Boa noite a todos. Como que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, nesse isolamento social sem fim. Mas tem agora as perspectivas, né? Pelo menos que foi falado hoje, que a partir do dia 1º tem Sim. essa retomada gradual. Então, ao mesmo tempo, nos preocupa, mas também nos dá um certo, digamos assim, consolo em relação à economia, pensando numa melhora, enfim, no restabelecimento. Então, a gente fica bastante dividido, otimista, né? Otimista, mas a sensação que eu tenho, que parece que falam assim, você tem 2 filhos, escolhe qual deles tem que viver. Os 2. Né, que a gente está falando a respeito da saúde e da economia. São 2 situações extremamente fundamentais. Então, isso realmente causa muitas emoções, mas vamos lá com o pensamento positivo. Doutora Verônica, só para falar que vocês têm um canal no YouTube, que eu acho importante a gente estar divulgando aqui, porque vocês trabalham com esse objetivo de difundir o conhecimento jurídico numa linguagem fácil, prática, objetiva, para todos entenderem, não somente para os alunos de direito. Então, eu acho isso muito interessante, vale a pena. Com certeza é @MarquesJuroOficial. E o pessoal vai lá pelo canal do YouTube. Então, eu acho muito legal. Eu tenho aprendido muito com vocês. Até parece, doutora. Imagina, a gente tem aprendido muito com as lives também da doutora. Sempre que dá, eu acompanho, assisto. Inclusive, eu assisti Foi ontem ou na segunda? Não, acho que foi ontem, relacionado ao abuso sexual infantil de crianças e adolescentes. Até o final me impactou bastante essa live, a situação que a gente vive, não só nacional, como no âmbito mundial. Então, realmente, as lives, eu acho que elas chegaram realmente no momento necessário, que as pessoas precisam de informação, precisam se instruir cada vez mais, saber dos seus direitos. E esse também é um dos focos do Marques Juro, nosso canal do YouTube. A gente já tem um site, a gente tem feito os lives aí através do Instagram também, com o objetivo de realmente difundir conhecimento jurídico, não só para propagar entre os operadores do direito, mas principalmente para as pessoas leigas, que não fazem muitas vezes a menor ideia dos seus direitos e o que vem acontecendo no país em termos jurídicos. Então, a sociedade, ela precisa ser informada. Ela precisa. Exatamente. E hoje eu acho que a gente tem esse compromisso. Nós estamos aqui com uma ferramenta gratuita. Exatamente. Então a gente pode fazer com ela, digamos assim, direcionar para aquilo que realmente a gente julga importante. Então eu falo que eu tenho realmente, até mesmo, é como se eu tivesse redescoberto uma nova Ana Cláudia. É muito interessante isso, porque vocês têm essa habilidade para live. Eu falo que eu estou caminhando. Imagina, a gente está aprendendo. Mas vamos lá, para o nosso assunto. Porque essa pandemia, ela tem realmente provocado mudanças nas garantias de direitos fundamentais. Eu acho que é a primeira coisa que realmente a gente pensa. Como que isso está realmente impactando na situação mundial? Mas a gente acaba falando, principalmente aqui no Brasil, com as nossas legislações, né? Hoje a proposta é falar um pouquinho do direito educacional, que também foi extremamente impactado em função dessa pandemia do coronavírus. A gente pensa na educação, também tem que pensar na saúde e na economia. Eu acho que foram 3 áreas que
foi extremamente impactado. A educação teve uma reviravolta de uma maneira que tanto pais como estudantes, escolas, faculdades, todos estão assim tentando se adaptar a todas essas mudanças. E por mais que realmente haja uma retomada das atividades agora no mês de junho, a adaptação vai demorar. Ou melhor, a readaptação, né? Porque nós tivemos que nos adaptar a uma realidade, teremos que nos readaptar agora a todas essas mudanças, voltar ao normal, né? Não sei se é possível, mas vamos tentar. Então, o direito educacional foi muito impactado, doutora. Para se ter uma ideia, né, a gente pensando em termos aí educacionais, e, enfim, eu dou aula no ensino superior já há quase 8 anos, fui coordenadora de curso, então eu vivencio, o meu dia a dia é muito na docência. Então a gente acaba sendo impactado diretamente com todas essas mudanças. E para se ter uma ideia, a primeira escola no Brasil data de 1549, com o primeiro colégio em Salvador, que os jesuítas trouxeram. Então, assim, a ideia é muito antiga. Quando a gente pensa em educação, são ideias que nos remontam aí ao início da civilização. Você sempre teve noções de conhecimento, de propagar esse conhecimento para gerações futuras. Então, a ideia educacional, ela sempre existiu. Mas o direito educacional como uma estrutura e uma matéria autônoma do direito é relativamente recente. Não só no Brasil, como em outros países do mundo também. Porque o direito educacional é uma colcha de retalhos. Eu tenho várias legislações espalhadas, tenho a Constituição Federal que regulamenta a educação no país e também tenho a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, uma legislação de 96, um pouquinho depois da nossa Constituição de 88. É como se fosse uma espécie de código educacional, a LDB. Então, as principais diretrizes educacionais do país são regidas pela LDB, pela Constituição e diversas outras normativas, principalmente no âmbito administrativo, do executivo. E aí eu vou ter o MEC, vou ter conselhos educacionais, tenho a Unesco em âmbito internacional, então a Organização das Nações Unidas, voltadas para educação, cultura e ciência, que a Unesco regulamenta em âmbito mundial, pelo menos quais serão os pilares, as diretrizes da educação no mundo. E o Brasil tenta seguir essas diretrizes e tem tentado e tem conseguido, pelo menos por um grande período aí da história, seguir essas diretrizes da Unesco, né? Então, quando a gente pensa nos pilares da educação, falando um pouquinho rapidamente sobre educação, que é o foco também da nossa live, né? Muito se fala que a escola educa e a família também deve compartilhar essa educação, ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente vive, né? E a escola, além de educar, tem o papel de ensinar. Porque a escola, efetivamente, ela vai... Quando eu digo a escola, de maneira lato sensu, entendam faculdades, ensinos técnicos, né? Tanto o ensino básico como o ensino superior. Tem o papel não apenas de educar, mas de ensinar. E a família também. Muita gente costuma dizer aquela determinada frase, doutora, que diz que a escola ensina e a família educa. Então, eu vou modernizar um pouco essa fala dizendo que a família também ensina e a escola também educa. É a parceria, educação, família e escola. Essa é a parceria. E quando a gente pensa em educação, a gente pensa em educação religiosa, a gente pensa em educação alimentar, tudo isso é educação, educação esportiva. E uma socialização, porque as crianças, elas se socializam no ambiente escolar. Exatamente. Existe a função social da escola. Essa é uma noção moderna que a gente imagina, e os pedagogos imaginam qual que seria a nova educação para o século XXI. É justamente essa ideia. Qual seria a função social da escola? Trazer cultura, educar, ensinar, socializar. Então, a partir do momento que o estudante, desde o ensino infantil até o ensino superior, ele se insere numa sociedade educativa, ele passa a se ver como um ser social, passa a se relacionar com os outros iguais, então a interação social nasce daí. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e meio, e ela está nesse período da pandemia, assim, transtornada, porque ela não está indo para a escolinha. Porque para ela é de uma importância, ela não sabe mensurar, ela não sabe com palavras descrever o que ela sente.
mas ela tem aquela sociabilidade com os coleguinhas, desde a tenridade. E sem falar que importante. as habilidades que eles vão adquirindo nesse ambiente escolar, principalmente nessa questão do espaço do outro, respeitar o outro. É muito interessante porque hoje a gente está exatamente sofrendo as consequências disso. De não ter esse espaço, porque nós estamos falando, gente, uma situação que realmente a gente não poderia imaginar nunca. Praticamente 3 meses que as crianças estão, crianças, adolescentes, estão fora das escolas. Então, isso realmente impacta de uma forma muito direta na vida de todos, porque, afinal, os pais também estão em casa com essas crianças, né? Exatamente. O papel da família agora e dos pais na educação dos seus filhos é fundamental. Não eximindo o papel e a importância da escola, o papel da família nesse momento, assim, é crucial. Até para o bom desenvolvimento escolar da criança e do adolescente, né? Até falando nesse assunto, não sei se muita gente sabe dessa ideia, existe uma ideia que veio dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, que se chama homeschooling, que é o ensino domiciliar. Pouco difundido no Brasil, existem poucas escolas que utilizam desse método, né? Porque tem algumas escolas que são híbridas, elas efetivamente têm um período em que a criança fica totalmente na sua residência, tendo aí o acompanhamento dos pais, e determinadas atividades são realizadas em outro ambiente. E tem o homeschooling integral total, em que a criança ela tem um atendimento domiciliar para o seu desenvolvimento educacional. 100% domiciliar. No ano passado, o STF se manifestou negando a possibilidade do homeschooling no Brasil, dizendo, tem a parte social que nós estamos discutindo, exatamente essa questão da integração e da sociabilidade da criança em ambiente escolar, e por isso não deveria ser adotado, mas principalmente o STF levou a ideia de não estar na LDB a determinação do ensino domiciliar, ou seja, não ter uma regulamentação anterior no Brasil dizendo que é possível essa modalidade educacional. E em função disso, negou a sua possibilidade, jogando aí para o legislativo a possibilidade de se ter um projeto de lei para que seja inserido no país essa possibilidade de ter a educação domiciliar. E eu até trouxe aqui para quem tem interesse, é o projeto de lei 2401 do ano passado, de 2019, de iniciativa do governo federal. Então, existe essa possibilidade, muito se tem discutido nesse momento de pandemia, o ensino domiciliar. Por quê? Seria uma alternativa para momentos como esse, de você manter uma regularidade no desenvolvimento educacional da criança e do adolescente. Mas claro que se esbarra em todas essas discussões, doutora, que a gente está tratando hoje, da outro lado da escola, que não é só ensinar, mas também socializar. Então, até que ponto isso é bom ou ruim? E além disso, foi o nosso assunto da live de ontem. Fiscalizar, principalmente, que foi um dos argumentos que eu acho que o que mais pesou nessa decisão do Supremo foi exatamente essa, que a escola é onde consegue, de fato, checar se a criança está sofrendo algum tipo de abuso ou não. Porque quando a gente fala isso, né, olhando de uma forma muito macro, a gente sabe que as escolas, os professores acabam realmente descobrindo que muitas crianças sofrem algum tipo de abuso dentro das suas casas. Então é um assunto muito complexo, só que agora a gente se vê diante da necessidade disso. Então, por exemplo, o que eu acho, por exemplo, a respeito do pós-pandemia? Que vai haver uma revalorização do professor. Que isso, principalmente com esse projeto de ter o ensinamento em casa, o ensino em casa, enfim, o professor parece que ele está sempre desvalorizado, ainda mais nesse momento de Google. Você coloca, nossa, para que eu vou ter aula particular, por exemplo? Porque qual está sendo o desafio? Não é simplesmente as escolas falarem assim, olha, a gente vai fazer, principalmente com a educação infantil, 30 minutinhos de aula online por dia. Só que você precisa estar sentado com a criança. Você tem que ter esse tempo com a criança, porque é muito difícil. Alfabetizar, nós, por exemplo, nós não trabalhamos com isso, a gente não tem esse preparo. É um desafio muito grande quando a gente fala na alfabetização.
Exatamente. É, a minha sobrinha, que eu estava comentando que tem 3 anos e meio, ela tem 40 minutos de aulinha online. Mas a minha irmã tem que ficar do lado dela, tem que acompanhar o Exatamente. tempo inteiro. Até porque com 3 anos e meio, obviamente, ela não sabe mexer no computador, ela não consegue prender atenção por tanto tempo, precisa de alguém ao lado para poder orientar, e assim É vai. muito mais Tantas outras lúdico, variáveis. né? É para cantar junto, é Exatamente. lúdico, mas o aprendizado realmente fica bastante comprometido. E essa revalorização eu acho que as famílias levarão daqui para frente. É, tem um lado bom, né? Tudo tem os dois lados. E nessa crise de saúde que nós vivemos, o lado bom vai ser a revalorização de algumas áreas. Então, a área da saúde e eu acho que a área da educação também. Os professores que estavam em baixa, digamos assim, né? Não eram muito valorizados, eu acho que sairão dessa crise, pelo menos mais reconhecidos por parte da sociedade. Porque realmente estão exercendo um trabalho, assim como os profissionais da saúde, um trabalho exemplar para manter aí a continuidade dos estudos de ensino superior, médio, fundamental, inclusive o ensino infantil. Então, a importância de se discutir a educação é justamente essa. Como bem desenvolver e preparar um cidadão para o seu futuro. Isso é muito importante, doutora. E muitas vezes a educação é desvalorizada no país. Então, realmente, a gente tem que discutir esse assunto, porque as pessoas precisam realmente se conscientizar da importância da educação de base, inicialmente, e que aí provavelmente isso vai se perdurar para o restante do desenvolvimento educacional daquela pessoa, daquele cidadão, né? Ô, doutora, então E aí, falando exatamente isso, desculpa estar te cortando, eu tenho certeza imagina, que você imagina. preparou a live, mas eu acho que acaba sendo uma dúvida de muitas pessoas, né, nessa questão, porque a gente fala Tá. mais ou menos de 40 milhões de alunos da rede pública. Então, no estado de São Paulo, eu até anotei aqui, eu achei um dado bastante interessante, que na rede pública do estado de São Paulo, 31% do ensino fundamental tem acesso à banda larga. E do ensino médio, 42%. E na escola particular, já, na rede pública, 31%, na rede particular, 77%. Tá. 42% do ensino médio tem acesso à banda larga da rede pública e o particular tem 83%. Então, assim, a gente vê que está se Disparidade criando uma total. disparidade, mais uma vez, essa diferença no estudo, principalmente no que tange a classe social. Isso é um direito, além da gente falar que eles estão com os direitos fundamentais feridos, violados, como que a gente também vai reverter toda essa disparidade? Então, a gente fala da violação dos direitos, a gente fala na disparidade, a gente fala com o governo agora com uma proposta em falar, por exemplo, de tirar os dias letivos, não considerar Sim, mais vou falar dias sobre letivos, isso. mas manter Isso. a carga horária. Então, uma criança que está acostumada a ter 4 horas de aula, o governo está propondo em ter 10, 12 horas de aula. Então, eu já joguei tudo isso para você, para eu não ficar tirando a tua linha de raciocínio. É já para você Claro, poder claro. falar tudo para nós de uma vez só. Mas é verdade, doutora. Infelizmente, as disparidades sociais no Brasil são uma realidade. E quando a gente pensa em momentos de crise, essas realidades sociais, são vários Brasis, se afloram de uma maneira muito maior do que em momentos mais tranquilos. Então, o que a gente tem vivenciado, eu vou falar especificamente na área da educação, porque se for falar na área da economia, da saúde, a gente poderia Não ficar aqui tem até fim. amanhã. Não tem fim. Mas especificamente na área da educação, o que eu tenho presenciado é muitas crianças tranquilas, podendo assistir às suas aulas online, porque possuem um computador próprio, possuem uma banda larga maravilhosa, então tem aí internet mais do que suficiente para assistir às suas aulas, possui uma estrutura pedagógica fornecida pelas instituições privadas muito bom. Então, manteve-se as aulas como se nada tivesse acontecido. O que você fez foi mudar o foco. Ao invés de você ir até a escola, até a faculdade, você fica na sua casa, no seu quarto. Ótimo. Se o Brasil inteiro fosse assim, eu não estaria aqui. Não haveria necessidade de se discutir o direito educacional nesses períodos de crise.
No entanto, o que a gente tem verificado muito, e principalmente eu vejo alguns municípios menores, municípios onde aí o orçamento não é tão favorável no âmbito educacional, onde a grande maioria dos estudantes ainda dependem do ensino público, seja municipal ou estadual, da rede pública de ensino, o que a gente verifica é a maioria, a grande maioria, não tem um computador próprio, a grande maioria não tem internet. Se duvidar, não tem celular, às vezes tem um ou dois na família e não tem condições de assistir nenhum tipo de aula. Porque o que tem feito, eu vou dizer, do estado de São Paulo e da maior parte dos municípios dentro do nosso estado, mas que isso foi seguido por outros estados ao longo do Brasil também. O governo estadual ele implementou uma plataforma da Google Classroom, que é uma plataforma de EAD para realmente dar para o ensino fundamental e médio as aulas. Então, o professor ele consegue abrir salas de aula, ele cadastra os seus alunos através do e-mail desse aluno, os alunos foram criando e-mails, foram sendo cadastrados. E aí, aquele aluno vai ter acesso à plataforma online de ensino. É uma plataforma que tem se utilizado para todos os municípios dentro do estado de São Paulo. O que acontece é, por mais que o governo consiga fornecer efetivamente essa plataforma virtual, na prática, muitos não conseguem acessar. Justamente por essas questões estruturais, mínimas, questões sociais básicas. É uma transferência de responsabilidade, né? O governo Total. fiz a minha parte. Agora, se você faça a sua. Banda larga, exatamente. O que fazer? É jogar a responsabilidade da educação. É um contrassenso, né? Total. É uma disparidade assim. Então, o que alguns municípios têm feito para minimizar a situação, que é uma situação que não dá para resolver. Mas como minimizar? Não dá para resolver hoje, né? A longo prazo, quem sabe, que hoje eu digo que você ter internet na sua casa, mesmo que você ter luz. As pessoas não conseguem viver mais sem internet. E não é uma questão mais, não, eu gosto de ver vídeos, de costura, além disso. É uma questão de sobrevivência. Eu faço tudo pela internet. Se algum dia cair a internet na minha casa, eu fico, meu Deus, de braços cruzados. O que farei? Né? Então, assim, a gente tem que desmistificar aquele sistema educacional da nossa época, onde você tinha biblioteca, você tinha livro. Isso ainda existe, mas numa pequena escala. O novo estudante é o estudante da nova era, da tecnologia, das mídias sociais. Ele aprende melhor dessa forma. Então, você consegue dar as mesmas ideias, os mesmos livros, passar o mesmo conhecimento, só que de uma forma mais moderna. E isso está sendo inviabilizado em função dessa disparidade social atual. Então, o que alguns municípios têm feito? Disponibilizado os kits pedagógicos, isso para todos os alunos da rede pública, não só para aqueles que não tenham acesso à internet. Então, todos os alunos da rede pública receberam aí os seus kits pedagógicos, que são apostilas, é um material impresso. Ensino fundamental e ensino médio. Período. Exatamente. E aí, o que tem acontecido? Os alunos que não conseguem ter acesso à internet, mas conseguem, enfim, ler o material, tentar acompanhar de alguma forma aquele material, eles não vão ser prejudicados, tá, em termos de nota. Porque qual que é a grande dúvida? Primeiro, não consigo acompanhar o semestre, o bimestre, no caso, que a gente está finalizando agora, o final do primeiro bimestre, né, no começo desse ano. Então, não consegui acompanhar, porque não tem internet. Segundo, tentei acompanhar pelo material impresso, mas sem uma tutoria de um professor. Então, a grande questão é, esse aluno não será avaliado, doutora. Como é que ele vai fazer uma prova? Com quem? Como? Não vai. Ele não vai fazer uma prova, porque as provas vão ser online, as avaliações, as atividades estão sendo todas entregues através da plataforma. Como fazer? Não dá para fazer. Portanto, será que ele vai ser prejudicado em termos de análise, de avaliação, de desenvolvimento pedagógico desse aluno? Ele não pode ser prejudicado por uma questão estrutural. Então, muitos municípios têm dito e têm difundido o seguinte: manter a média 5 para esses alunos e, no final, quando melhorar, acabar e as coisas começarem a ser retomadas, né, na sua normalidade, fazerem um curso como se fosse uma espécie de recuperação para esses alunos. Para em caráter rápido, porque você não vai ter mais vários meses para passar o mesmo conteúdo programático que foi passado desde março,
mas você tenta minimizar a situação passando um curso rápido de recuperação para esse aluno e fazendo uma avaliação ao final, para saber se o desempenho dele foi minimamente favorável com relação àquele conteúdo programático passado. É o melhor dos mundos? Não é. Não é. Na verdade, é uma saída que foi encontrada para minimizar o máximo de um ensino que a gente já sabe que já é deficiente, que os alunos ficam sem aula. É interessante isso que você falou. Eu anotei um dado que falam a respeito do apagão educacional no estado de São Paulo. O título da matéria foi exatamente esse. E dizia que dos 3,5 milhões de alunos da rede estadual, menos da metade acessou essa plataforma que você está dizendo. Exatamente. Então, ou seja, da metade é muito. Exatamente. É muito. E a condição que esses que acessaram, a gente também não sabe quais foram. Se conseguiu ter uma continuidade, se teve uma qualidade na banda larga, porque não quer dizer que ele acessou, que realmente ele teve acesso a esse material. E também tem outra. Às vezes você tem acesso à internet, mas ela trava a todo momento, ela não é de boa qualidade. Exatamente. Muitas vezes o estudante ele não consegue ter a disciplina, porque não faz parte da cultura assistir de maneira remota a uma aula. Ele não consegue compreender da maneira mais correta aquela disciplina, porque ele está acostumado com a modalidade presencial. Então, tem tudo isso também, porque os métodos avaliativos, os métodos educacionais utilizados muitas vezes em sala de aula são diferentes dos à distância. Quando a gente pensa no ensino superior, o EAD já é uma realidade, já faz um bom tempo. E no ensino superior, a gente está falando de pessoas já desenvolvidas. Que já passaram por um Enem, já passaram por um vestibular, enfim, já tem exatamente. controle de estudar em casa, eles já têm tudo isso. Mas quando a gente fala exatamente do ensino fundamental e do ensino médio, isso é muito difícil para eles, porque a gente acaba transferindo para eles a responsabilidade que eles não foram ao menos treinados para ter. Mas o Brasil, eu não gosto muito de falar essa palavra entre rico e pobre, mas de fato é isso, né? Então, essa disparidade educacional, o país é um dos maiores do mundo entre o rico e o pobre. Exatamente por causa disso, pela qualidade do ensino da rede pública, pelos dias-aulas da rede pública em relação à escola privada. E agora a gente vê que saíram na frente a escola privada. Esse impacto, né? É muito impactante isso. Realmente. E se a gente for imaginar, doutora, que a educação no Brasil é a segunda área mais regulamentada, só perdendo para as instituições financeiras, que tem a regulamentação do Banco Central. Então, veja, mais regulamentado, fiscalizado e pensado e repensado que a educação não tem. É a segunda área mais fiscalizada e regulamentada do país. E mesmo assim, você tem uma série de problemas estruturais, problemas endêmicos e de base, que gera todas essas consequências que nós estamos discutindo hoje. Para se ter uma ideia, eu separei aqui as principais medidas governamentais em função dessa situação emergencial do coronavírus e como esse impacto diretamente relacionado à educação se presencia na atualidade. Então, eu trouxe aqui algumas, a gente diz que são algumas questões de direito transitório. Por quê? Porque durante esse período da pandemia, essas regulamentações vão continuar surtindo seus efeitos. Acabado esse período, tudo volta à normalidade. Então, são determinações momentâneas. Então, a gente tem a medida provisória, né, expedida pelo presidente Jair Bolsonaro, número 934, que foi a medida provisória que modificou algumas questões relacionadas à educação no país. A primeira delas foi justamente o que a doutora comentou um tempo atrás, a diminuição dos dias letivos. Para quem não sabe, existe uma obrigatoriedade, tanto pela LDB como por outras organizações, outros órgãos que compõem a estrutura da educação, de 200 dias letivos e 800 horas anuais. Então, eu tenho que contabilizar os dias letivos e a totalidade da carga horária anual da educação, 200 dias e 800 horas. O que fez essa medida provisória 934? Colocou a possibilidade de diminuição desses 200 dias letivos. Mas para quem?
para aquelas instituições que, de fato, não consigam manter uma educação remota, uma educação EAD. Porque para aquelas instituições que consigam manter a normalidade, e aí, basicamente, a gente está bem relacionado aqui, bem diretamente com relação a universidades, faculdades, mais voltado para o ensino superior, existem algumas realidades, por exemplo, universidades públicas. Eu tenho um sistema de cotas dentro das universidades públicas. Então, provavelmente, grande parte dos estudantes dessas universidades não possuem condições hábeis próprio para ter um computador, ter uma internet. Eles normalmente se utilizam tanto do computador como da internet, das bibliotecas, dos laboratórios. Então, quando você pensa em universidade pública, muitas efetivamente não vão ter condições de promover o ensino à distância. Então, essa medida provisória vale para elas. Vale também, doutora, para aquelas instituições muito grandes, instituições privadas muito grandes, que não tenham ainda aderido à plataforma EAD. E existe. O Brasil é gigante, existem inúmeras instituições de ensino, tá? No âmbito privado, existem aquelas que já se adaptaram efetivamente ao sistema EAD, existem aquelas que ainda não se adaptaram ao sistema Difícil EAD. imaginar, né? Existe. Agora imagina, uma instituição grande que ainda não tem uma plataforma formada, um projeto pedagógico já prevendo a possibilidade do ensino à distância. Como, de fato, da noite para o dia, né? Em questão de um mês, vai conseguir implementar. Não vai. Impossível. O que elas fizeram? Impossível, porque é uma questão estrutural grande. É TI, é compra de plataforma, é mudança de requer uma programação. De muitas vezes de um ano e meio, 2, dependendo da estrutura e do tamanho do investimento, porque aí vem essa exatamente, sem falar no investimento. Tem a questão também. Então, em função disso, muitas dessas instituições fizeram antecipação das férias. Então, fizeram uma suspensão das aulas, antecipando as férias, ou para tentar se adaptar a essa nova realidade de alguma forma, ou na esperança de que a pandemia acabasse logo. Das duas, uma. Né? Então, com certeza. E aí, algumas estão nessa situação muito instável, porque não se adaptaram quando deveriam ter se adaptado. Para se ter uma ideia, a EAD no ensino superior, até 2019, até dezembro de 2019, havia a possibilidade de você inserir dentro da carga do curso 20% em EAD. Então, 20% realmente não representa uma porcentagem muito grande dentro da totalidade da carga horária de um curso. Então, a gente dizia que no Brasil vigorava a grande maioria das universidades, das instituições públicas de ensino superior e as privadas também, basicamente o ensino era presencial. No entanto, em dezembro do ano passado, aumentou para 40%. Então, tem-se o limite de até 40% de EAD dentro dos cursos superiores. Bom, se eu tenho quase a metade da possibilidade de ser EAD e não presencial, o que se implementou no Brasil, no final do ano passado, basicamente foi aquilo que se chama de ensino híbrido, né? Que é o blended learning, porque de novo veio dos Estados Unidos, de alguns países europeus. Todas essas novas modalidades educacionais nós importamos, né? Então, esse sistema híbrido justamente vai ser o quê? 60% presencial até 40% EAD. Claro que as instituições vão se adaptando, tá? Conforme as suas necessidades, até porque isso impacta na mensalidade, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão das mensalidades dos contratos educacionais e como isso está impactado nesse período de coronavírus. Então, a gente tem que imaginar que esse EAD e essa possibilidade de você diminuir os dias letivos para menos de 200 dias letivos, eu estou dentro dessas situações, dessas instituições. Instituições privadas que já possuíam a plataforma EAD, que já haviam se adaptado aos 40%, elas não estão sofrendo grandes consequências. Elas simplesmente migraram para o sistema virtual de ensino. E quando a gente pensa no sistema virtual de ensino, existe ainda duas possibilidades de você dar EAD. E tem instituições optando por uma ou outra. Eu tenho aquele EAD que acontece em tempo real. O professor vai lá, monta a sala de aula, né? Ou Zoom, ou Meet. Você loga naquele horário. Como nós. Essa live, aí você tem algumas pessoas assistindo. Muito obrigada por estarem me assistindo. Você tem umas pessoas assistindo, fazendo comentário. Nanana. A mesma coisa o aluno. Ele pode clicar no microfone, tirar sua dúvida.
ele pode deixar a câmera aberta. Professor, tô aqui, boa noite. Sou fulano de tal, nanana, e tem uma interação com o professor. Então, a gente diz que esse EAD é chamado de EAD síncrono, porque eu tenho uma sincronia efetiva em tempo real com aluno e professor. Esse tipo de EAD não teve nenhum tipo de redução de mensalidade. Por quê? Você manteve a mesma carga horária, o mesmo horário de aula e os mesmos dias da semana. Então, se aquele professor daquela matéria X dava aula todas as segundas-feiras, das 19h20 até as 21 horas, ele vai permanecer no mesmo horário, no mesmo dia, só que no ambiente virtual. Então, as instituições estão cobrando mensalidade integral desse aluno. Mas existe uma segunda possibilidade de EAD, que é aquele EAD em que as aulas já foram gravadas, ou estão sendo gravadas, e vão ser disponibilizadas na plataforma daquela instituição de ensino para o aluno. Nessa segunda modalidade, você teve aí muitas vezes um decréscimo de carga horária. Se ele tinha aquela aula todas as segundas-feiras, das 19h20 até as 21 horas, e isso representou, na verdade, 1 hora de gravação de aula do professor, o aluno não tem a interação de tirar dúvidas com aquele professor. Então, o que muitas instituições fizeram? Deram desconto na mensalidade em função dessa alteração do EAD. Porque, realmente, a interação é muito maior quando você está com o professor visível, com você naquele momento, você tira dúvida. Mas, doutora, então, falando a respeito do síncrono que você disse, é isso? O síncrono? Isso, é dessíncrono, é isso mesmo. O que acontece? Porque o professor, ele não está dando essa aula no espaço da universidade. Pelo menos a recomendação é que ele desce da casa dele. Só que o aluno não está presencial, ou seja, não tem essa questão da energia elétrica, não tem a questão da segurança, não tem a questão da internet do espaço da faculdade, enfim. Por que não a redução na mensalidade? Bom, e aí é uma grande... Eu ia deixar mais para o final da live, mas vamos antecipar. É uma porque, grande... Na verdade, olha, são 20 minutos que a gente tem para acabar. Porque Meu Deus, já? Tanta coisa para falar, então vamos falar disso. Esse assunto é muito interessante porque todos os pais que têm alunos, ou até mesmo aqueles que estão na universidade, eu falo pais de alunos porque, assim, eu falo pela minha filha. Eu também tenho uma filha de 4 anos e ela está no maternal 2. Então, como que funciona essa questão? Porque esses 30 minutinhos de aula por dia justifica o valor da mensalidade integral sem o desconto? A grande discussão hoje é que tipo de serviço está sendo prestado para o aluno. Porque quando o aluno firma um contrato de serviços educacionais, seja ensino infantil, médio, fundamental, superior, na verdade no contrato vem lá, olha, os dias da semana são esses, a carga horária é tal e o conteúdo programático é X. Isso é importante, isso faz parte do contrato. A partir do momento que aquilo que efetivamente foi contratado não consegue mais ser mantido em função de um fato que ninguém previa. Quando a gente pensa nessa relação de serviço educacional, uma relação de consumo. O aluno é o consumidor daquele serviço. E a escola, a faculdade, é a prestadora daquele serviço. Portanto, quando a gente pensa numa relação consumerista, e aí o CDC é claro em dizer isso, se o consumidor se sente onerado excessivamente em função de um fato superveniente, posterior, não contemplado por nenhuma das partes no início do contrato, provavelmente aquele contrato deverá ser revisto. Eu vou ter que entrar aí com um pedido de rescisão contratual ou revisão contratual, dependendo da situação, se eu quiser manter aquele serviço ou não. E aí eu vou ter que pedir um abatimento do valor das mensalidades. O que muita gente tem feito, tem entrado com pedido de revisão da cláusula contratual que contempla o valor da mensalidade, em função da alegação de que o serviço não está sendo mantido, ou se está, não está contento, portanto não foi o que foi contratado inicialmente por aquele pai, por aquele aluno. E aí tem se pedido em caráter liminar uma redução de 30%, 40%, 50% da mensalidade. Depende muito de cada caso. E muitos juízes têm concedido essas liminares para um pagamento diminuído dessas mensalidades, justamente em função da alteração da prestação de serviços. Porque imagine a seguinte situação.
você tem uma escola particular de classe A, classe B, em que você tem uma mega plataforma, o professor tem passado todas as aulas e atividades extracurriculares, mas concorda, doutora, que a aula de educação física, como que você faz? A aula de artes, você precisa do material, normalmente na lista de material escolar, no início do ano é passado aquilo para os pais. Como que você faz sem a matéria-prima para realizar a aula? E assim, tantas outras variáveis. Tem professores que, eventualmente, têm 3 horas no período diurno para dar e ou começa depois ou termina antes. Ou seja, a carga horária também não está sendo observada. Como fiscalizar isso? O pai está lá, ó, que horas que você entrou no computador? A hora tal. Já acabou a aula? Já saiu? Como assim? Então, a carga horária, muitas vezes, não está sendo observada. E eu tenho vários clientes me relatando isso e pedindo a diminuição da mensalidade justamente em função disso. E uma outra questão, se a escola está fechada, ela não tem gasto com luz, com água. Se a escola for locada, ela tem um custo com locação, mas todos os contratos de locação também estão sendo revistos. Certamente. Não tem custo com a faxineira, com o porteiro. Provavelmente os contratos de trabalho desses funcionários foram suspensos. Com a copeira. Eles vão trabalhar como? Exato. Muitas e assim vai. envolvidas, exatamente. Então, consequentemente, a escola teve obrigatoriamente uma diminuição de custos, de gastos efetivos que ela normalmente teria. Em contrapartida do que as escolas alegam. Não, eu tive que fazer um investimento numa plataforma digital. Eu tive que fazer um investimento em treinamento para os meus professores manusearem essa plataforma digital. E assim Mais vai. uma vez, uma transferência. Mais uma vez, uma transferência. A escola pública então, assim, transfere para os pais, a escola privada transfere para os pais, é sempre também uma transferência dos pais. de responsabilidade. Doutor, os pais estão lascados. É uma triste realidade. Então, assim, o que muita gente tem feito, tem conseguido êxito, tentar, no primeiro momento, negociar esse abatimento de valores de mensalidade. Não conseguiu pelas vias negociais, não conseguiu fazer um acordo com a escola. Tem muitas escolas irredutíveis, não diminuem o valor das mensalidades. Num segundo momento, é tentar, de fato, entrar com a ação de revisão do contrato. Ô, doutora, e essa ação de revisão pode ser, ela tem que ser individual ou pode ser coletiva? Um grupo de pais entrando com a mesma ação? Na verdade, essas ações têm que ser individuais, Ana, tá? Primeiro porque cada caso é um caso, começa por aí. Tem casos de pais que perderam trabalho, perderam emprego, tem casos de pais que só houve uma diminuição da renda familiar. Tem casos de pais que estão com problema na internet, não tem computador. Então, assim, parece tem que é tudo igual, mas cada caso é um caso. Individualizado. Então, assim, normalmente, quem ingressa com essas ações coletivas, ou é Ministério Público, a Defensoria Pública tem tido um papel importante também nesse momento, mas se você quiser resolver pontualmente a sua questão, o ideal é que você ingresse com uma ação individual, para pleitear o abatimento da mensalidade escolar. Tá? Então, essa é uma medida que muita gente tem feito, ou então uma segunda alternativa é: não quero mais meu filho nessa escola, não quero mais estudar nessa faculdade, quero rescindir o contrato. Então, muitos, e pasme, eu conheço muita gente, isso tem infelizmente aumentado cada vez mais, de alunos que estão na rede particular, os pais realmente não têm mais condições de mantê-lo, já estão procurando vaga na rede pública, e se conseguirem, vão transferir os seus filhos. Nessa segunda situação, obrigatoriamente tem que rescindir o contrato. E aí que vem a pergunta. Na grande maioria dos contratos, existe a possibilidade de você cobrar, você escola, você faculdade, cobrar uma multa. E, portanto, por que muita gente tem ingressado com a rescisão? Justamente por isso. Para dizer, olha, não deve incidir a multa, pois o motivo pelo qual eu quero rescindir esse contrato foi uma questão de crise, uma questão de pandemia, uma questão de instabilidade financeira, perdi o trabalho, houve diminuição de renda familiar e, portanto, não tem mais como eu arcar e manter o meu filho aqui. E, portanto, você ingressa com essa medida justamente para não ter que pagar a multa. A não ser que você consiga, obviamente, um acordo com a instituição de ensino. Que é o bom senso. Não pagamento. Exatamente. O bom senso aqui deve imperar. Eu vejo muitas vezes que não há bom senso por parte das escolas. Então,
e às vezes nem por parte dos pais. Então, tem que ter o diálogo de ambas as partes contratantes, senão não se chega de fato a um denominador comum. Seja a revisão contratual, seja a rescisão contratual, isso no primeiro momento tem que ser pensado em nível negocial. Conseguir um acordo, um diálogo, maravilha. Não conseguir, aí sim, no segundo momento, você ajuiza uma ação, até porque você vai arcar muitas vezes com custas, com honorários de advogado, com tempo, precisa ter paciência, às vezes o judiciário demora, uma série de coisas. E isso vai até tendo impacto psicológico nesse pai e nessa criança. E um detalhe importante, muitos pais têm me procurado também com o seguinte questionamento. Ok, não consigo pagar mensalidade, não quero tirar ele da escola, ou não quero sair da faculdade que eu estou, porque eu gosto. Mas não estou pagando, estou inadimplente 2, 3, 4 meses. A faculdade pode não mais me deixar acessar a plataforma? Não pode. O MEC já regulamenta isso há muito tempo, e isso também vem de acordo com o CDC. Não pode até o término ou do ano letivo ou do semestre letivo, depende se for semestral ou anual. Mas até o término daquele período letivo, eu tenho que ter direito ao estudo, seja presencial, seja pela plataforma online. Somente no próximo período letivo, seja próximo semestre ou próximo ano, aí sim, quando for abertas as matrículas, a faculdade ou a escola poderá alegar, ok, você está inadimplente, então vamos negociar antes de realizar a matrícula ou a rematrícula. Mas isso se estende também à pós-graduação, mestrado, doutorado, ou a gente está falando só o ensino básico, realmente? Não, eu estou falando inclusive de ensino superior. Inclusive tem alguns alunos que estão inadimplentes, já terminaram o curso e não recebem diploma. Isso também não pode ocorrer. Tá? Então tem instituições que retêm o diploma do sujeito para uma maneira de forçar a pessoa a pagar a mensalidade. Também está errado. Então, assim, muitas medidas são já regulamentadas pelo MEC, pelos conselhos de educação, e as pessoas não sabem muitas vezes dos seus direitos. Não é porque você está inadimplente que você não tem direito a estudar até o término daquele período letivo. Pelo contrário. Porque você ainda pode fazer uma negociação, pode parcelar. E, como nós falamos no início da live, doutora, a educação é uma base da vida do cidadão, da nossa formação, do nosso desenvolvimento. É um direito fundamental, está na Constituição. Então, ninguém pode ser barrado dentro daquele período letivo de terminá-lo. Após o término, vamos renegociar, vamos parcelar para eu poder fazer a matrícula para o próximo período. Isso é muito importante também. E muita gente, às vezes, nem mais frequenta, não vai mais achando que já está inadimplente e não pode já mais não vai ter mais acesso. E a violação, exatamente, digamos assim, que as próprias escolas, eu vou falar das escolas, principalmente do ensino infantil, do ensino fundamental, que na prática a criança estuda num determinado colégio e o pai está inadimplente com esse colégio e vai matricular essa criança num outro colégio mais barato. Só que esse colégio anterior não dá a quitação. E a outra escola também não faz a matrícula porque não recebeu a quitação. Então, é uma situação extremamente constrangedora. O que os pais devem fazer neste momento, já que precisa transferir o filho de um colégio mais caro para um outro mais barato, só que não tem um documento, porque a outra escola, ela também não aceita a matrícula. E é interessante, doutora, porque isso aconteceu comigo. Eu percebi, eu tinha recebido no meu celular um aviso de que uma determinada instituição consultou o meu Serasa. Eu achei isso muito interessante, porque isso tem mais ou menos uns 2 anos que eu queria colocar meu filho nesse colégio e eu recebi essa informação. Eu achei muito interessante isso. Então, fale para nós a respeito disso, porque é muito comum e isso vai acontecer bastante agora. Vai. Com certeza. Infelizmente, eu acho até desagradável, porque a pessoa foi lá, puxou o CPF do pai, da mãe, para saber a real situação financeira daquela família, enfim. O problema não é tanto a escola que está recebendo, porque ela tem uma exigência do MEC, tem vários documentos para ocorrer essa transferência. O maior problema é aquela escola que precisa te dar algum tipo de documentação
No caso aí, uma quitação, ou então que vocês estejam fazendo algum tipo de acordo e muitas vezes não fornece. Ou Até histórico porque escolar, um simples o histórico escolar, histórico eles acabam escolar, prometendo. existem alguns documentos que são básicos. Se você requerer, normalmente ou é gratuito, ou você paga uma pequena taxa, você tem, é um direito seu. Você, durante aquele período, você cursou aí o ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental e teve aquelas notas. Então, é uma documentação que vai ilustrar o seu desempenho acadêmico durante aquele período. Então, seja cobrando uma taxa, ou seja gratuito, não pode Eles haver são empecilho por obrigados. parte da instituição. Eles têm que entregar. Pode ser gratuito ou não, ok, mas eles têm que entregar aquela documentação. E muitos retêm documentação em casos de inadimplentes. Novamente, para coibir, coagir aquele aluno a realizar o pagamento e aí forçá-lo a pagar logo ou assinar qualquer tipo de acordo, de qualquer jeito. Até porque, para você ter uma ideia, existem situações de alunos que passaram em concurso público, precisam do diploma do ensino superior para assumir o cargo e não conseguem. Então, assim, tem muita gente entrando, inclusive, com mandado de segurança, dizendo, olha, ainda mais quando é alguma instituição pública, de grande porte, porque não entregam a documentação do aluno. Eu realmente fico até abismada com essa situação. Porque é uma questão de direito do consumidor, é uma questão de direito fundamental da Constituição e principalmente uma questão de direito educacional. Não pode haver esse tipo de retenção. E quando você fala da transferência de um colégio para o outro, o ideal é que o colégio que você está realizando o acordo, o parcelamento, ou que vocês estão em tratativas, forneça algum tipo de documentação declarando essa situação para o novo colégio. E o novo colégio, ciente dessa situação, tem que aceitar também. O bom senso novamente, porque se você está recebendo um novo aluno e você sabe da situação anterior, óbvio que você precisa de algum documento comprobatório para matriculá-lo naquele ano. Mas se você tem um bom senso de saber que há uma negociação ou até eventualmente uma ação judicial, dependendo da situação, se não resolvida pelas vias normais. Então, outros documentos hábeis são necessários, são possíveis que você entregue no colégio, não necessariamente um termo de quitação. Até porque essa quitação não pode, muitas vezes não ocorre tão rápido, pode demorar meses, pode demorar um ano, e aí? Ainda mais falando dos preços das mensalidades. Exatamente, que não estão baixos. Exatamente. Não estão baixos. E cabe então, assim, nessa ação danos morais para esse colégio, essa faculdade que não dependendo da situação, cabe. Dependendo da situação, cabe. Tem casos de pessoas que são constrangidas de uma maneira assim ímpar por serem inadimplentes, e isso às vezes mancha até a reputação daquela pessoa. Vamos imaginar um município pequeno ou uma instituição de ensino pequena, com muitas testemunhas, já vi porque financeiros... o dono é seu vizinho, né? O dono do colégio, o dono da faculdade é teu vizinho. Você vê todos os dias ele. O financeiro tem que ter o bom senso de, na hora de cobrar, não coagir a pessoa de tal forma que ela se sinta humilhada. Porque existem casos, de fato, que as pessoas pleitearam danos morais e, se bem comprovada essa situação, de fato, recebe aí uma penalidade, uma sentença indenizatória. Então, exatamente, para inibi-los, porque precisa disso para que eles não tenham novamente uma conduta como essa de repetição. E uma outra coisa que eu queria falar, doutora, não sei como é que tá o nosso tempo aí, não sei se... 5 minutos, acredito. 5 minutos. Eu vou finalizar só para tratar de uma questão de 1 minutinho, que muitos me pediram para tratar, inclusive. Essa prorrogação com relação, principalmente ao ensino superior das aulas virtuais, ela vai até a última portaria dada pelo Conselho Nacional, pelo MEC, até 19 de junho. Então, até dia 19 de junho desse ano, até daqui uns dias, mantém-se normal a aula virtual. E essa portaria foi prorrogada, já por 3 vezes. Se for prorrogada novamente, aí já vai provavelmente pegar as férias e as aulas voltarão ao normal, presencial, apenas em agosto. E mesmo assim, o Conselho Nacional emitiu um parecer semana passada, dizendo o seguinte, que a retomada das aulas deverão ser gradativas. 25%, 50%, 75% e 100%. Então, não é que do dia para a noite todos os alunos vão voltar. Não. Vão voltar de maneira gradual para evitar aglomeração. Então, se em agosto as aulas voltarem, não será tudo de uma vez.
Então, essa é a perspectiva para o futuro em âmbito aí, pelo menos do ensino superior, essa tem sido as diretrizes, tá? E vamos aguardar o que de fato vai acontecer. A gente está esperando uma manifestação também do governo do estado, de algumas mudanças aí, de fato, será que a gente vai começar a ter vida normal a partir da semana que vem? Não sei. Mas as escolas, tão logo, doutora, não retomarão as suas atividades. Porque até interessante, esse percentual de 25%, qual vai ser o critério, então, para que seja respeitado esse percentual? Vai pelo início do nome, a ordem alfabética? Não sei, vão ser por turmas, eles vão diminuir metade da turma, depois outra metade, para ter espaçamento entre as carteiras, enfim. Eles estão pensando alguma possibilidade. Esse parecer do Conselho Nacional da Educação ainda não foi homologado pelo ministro da Educação, então a gente está aguardando, mas provavelmente vai ser. E aí essas são as diretrizes, que em agosto comece-se dessa forma. E provavelmente vai ter algum tipo de prorrogação até as férias de julho. Aí finalizou o semestre, finalizou os bimestres, e aí no próximo semestre vamos ver o que vai acontecer efetivamente. Até porque eu estou dizendo isso hoje, pode ser que amanhã mude, né? Então, e tem alguma previsão efetiva a respeito dos 200 dias letivos e das 800 horas aula? Ou isso também as 800 têm que ser cumpridas, doutora. As 800 horas têm que ser cumpridas, mesmo que independentemente. A carga horária seja de 10, 12 horas. E aí você vai tentar enquadrar dentro de dias letivos menores as 800 horas. Qual é a ideia? Dar aula ao sábado. Né? Mas sim, vai ter aula de sábado. Pela manhã, turno da tarde, turno da noite. Imagine, é difícil imaginar isso na prática. Como organizar? Como organizar isso? A ideia vai ser aulas aos sábados, prorrogação do calendário acadêmico escolar. Pode ser que muita gente, em janeiro, esteja tendo aula, justamente para tentar encaixar toda essa dinâmica, até porque muitas atividades à distância estão sendo computadas às 800 horas. Então, a gente vai ter esse tipo de problema só nas instituições que não estão seguindo o EAD. As que de fato estão seguindo vão ter aí uma readequação mínima quando voltar à normalidade as aulas presenciais. O problema são aquelas que não estão seguindo. Essas sim vão ter problema de calendário, vão ter que aumentar a carga horária diária, vão ter que dar aulas aos sábados e assim vai. E isso a partir das crianças do primeiro ano do fundamental. Ou seja, crianças de 6 anos, a orientação é para desde deles, então. A orientação do fundamental, do médio, do ensino público, de uma maneira geral, municipal, estadual, é a seguinte: eles estão conseguindo seguir com a plataforma, mas mesmo assim vai ter que ter uma readequação do calendário para que não haja prejuízo para as crianças e adolescentes. E aqueles que não conseguiram acessar as plataformas de EAD vão ter aquela aula de recuperação que eu comentei há pouco. Então, eles vão ter que se readequar também, claro. Tá? Não vai ser assim tão rápido, mas eles vão tentar readequar esse calendário. Claro que o calendário não vai ter 200 horas, 200 dias letivos. Exatamente. Tá? Vai ter um pouco menos, mas tudo bem, está permitido por conta desse período. Mas tem que completar as 800 horas. Como completar? Provavelmente, sei lá, de repente, um sábado sim, um sábado não, alguma atividade escolar. Eles vão tentar readequar o calendário para o próximo semestre. Os extracurriculares. A partir de agosto. E o preparo do professor também, porque o professor está se adequando a essa nova dinâmica. Se reinventando. Muitos professores não tinham essa dinâmica, não tinham essa desenvoltura de falar para um computador, de falar para um celular, para uma câmera. E eles realmente estão se reinventando, mudando os seus planos pedagógicos, os seus planos de ensino, justamente para se readequar a essa realidade. Que, acredite, veio para ficar, pelo menos no âmbito do ensino superior. Certamente. No ensino fundamental e médio, provavelmente as coisas vão voltar ao normal, né? Porque no ensino fundamental não era permitido no ciclo 1. Os pais não têm condições. Não tem condições. No ensino médio, EAD já era uma realidade, enfim. Mas no ensino superior, veio para ficar. Os 40% provavelmente representarão uma nova realidade a partir de agora, para aquelas instituições que não se adaptaram. Para as que já se adaptaram, ponto positivo para elas, elas estão tendo impacto menor nesse período, e quando tudo voltar ao normal, elas não vão ter sido impactadas em nenhuma hora, em nenhum dia letivo. Então, essa nova realidade, Ana, a gente tem que trabalhar com o que tem, mas tentar trabalhar bem com o que tem. Doutora, pode finalizar, estamos aqui 40 segundos.
Gente, muito obrigada por todos que me acompanharam. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Agradeço o doutor Ricardo Yamazaki de coração. Nós Espero aí que tenha agradecemos. contribuído de alguma forma no Muito. educacional. Tem muita coisa para falar, mas eu fico à disposição aí. Marque Jur para quem quiser me seguir. Ou então também Profa Verônica, né? Que é o meu perfil do Instagram. Obrigada a todos. Vocês são Fiquem cá. ótimos. Com certeza, vocês são ótimos. Muito obrigada. Um abraço para o Obrigada, doutora. E, Pode deixar, manda e vamos continuar nas lives, que é muita informação boa e importante. É isso aí. Obrigada, viu? Até Obrigada. a próxima oportunidade, doutora. Fica com Deus. Nós. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijos.